Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade. Eu sou Roberta Leonhard, sócia da área de meio ambiente aqui do Machado Meyer, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o meu sócio, Eduardo Peraza, da área de contencioso civil. Eduardo, seja muito bem-vindo também. Olá, Roberta, olá a todos. É um prazer participar dessa série. Muito obrigado pelo convite. Peraza, temos conversado bastante aqui em nossa série, mas pouco falamos sobre métodos alternativos de solução de controvérsias. Você poderia, por favor, nos passar um pouco da sua experiência sobre o tema? A gente trabalha junto em diversos casos desafiadores e eu não poderia ter escolhido alguém melhor para discorrer sobre o assunto. Claro, Roberta. É sempre gratificante conversar contigo, né? Esses desafios que já vivemos, e a gente sabe, e tenho certeza que você tratou desses temas aqui em outros episódios da série, que uma resposta à crise ela sempre deve ser firme e direta, né? No primeiro momento, as ações precisam ser muito rápidas e é necessário que a empresa consiga entender a extensão do que está acontecendo e até onde vai a sua responsabilidade, para poder comunicar isso de maneira adequada, né? É claro que em um primeiro momento, essa comunicação ela deve ser muito cuidadosa, porque não é o objetivo da empresa de imediato, ainda mais no cenário de crise, em que todos os fatores estão sendo avaliados e o que aconteceu está sendo ponderado internamente, não é o objetivo naquele momento inicial admitir culpa por aquilo que ainda não se conhece. Mas, em havendo uma crise, havendo uma situação que potencialmente haja uma responsabilidade a ser respondida por parte da empresa, ela precisa se posicionar com relação àquilo. E, claro, quando você fala de qualquer tipo de crise, seja um incidente de segurança, seja um incêndio, seja um vazamento de petróleo, seja um rompimento de uma barragem, isso sempre vai trazer para a empresa um senso de ter que atender uma população atingida. Às vezes pode ser uma comunidade inteira, às vezes podem ser pessoas pontuais, às vezes pode ser algo online, quando a gente trata de um incidente de segurança, um universo não tão homogêneo de pessoas atingidas, mas o importante é que a empresa entenda que aquilo precisa ser endereçado. E no momento da crise, de imediato, ela deve buscar, numa situação de emergência, numa primeira resposta de emergência, endereçar aquilo da maneira que seja possível para atender os problemas imediatos da crise. Num segundo momento, quando a gente já entra na própria gestão de crise, ela precisa buscar quais as formas que ela deve adotar para se comunicar e buscar entregar a essas pessoas uma resposta efetiva com relação às consequências daquele fato, evento que tem acontecido. Nesse sentido, a gente tem visto que a experiência nos mostra que a busca por métodos alternativos de solução desses tipos de conflitos tende a ser muito mais eficiente e também trazer muitos benefícios, inclusive de custos em determinadas situações. E a gente sabe que, considerando o perfil do Poder Judiciário brasileiro, que uma judicialização em massa, ela nunca é desejável e que você permitir que isso aconteça, você perde o controle do que vai ser o próximo passo a ser adotado. Você acaba tendo que lidar e respondendo a diversas pequenas crises que vão acontecendo, seja em interações com autoridades públicas, seja na resposta a essa comunidade ou grupos de pessoa, como eu mencionei. E essas alternativas que nós podemos buscar, elas podem acontecer por meio de negociações mediadas, por meio de câmaras de conciliação ou por meio de utilização de terceiros neutros que façam a facilitação dos trabalhos, né? Porque isso permite administrar melhor as repercussões na esfera jurídica desses terceiros e busca também facilitar a interação, colocando essas pessoas no centro da participação da discussão com a empresa. A empresa precisa também entender, nessas situações, que há do lado desses terceiros a necessidade de buscar
uma resposta, buscar saber qual vai ser a postura da empresa dali para frente. Então, você se posicionar de imediato, aceitando e assumindo ali a posição em que você se encontra, e não necessariamente admitindo a culpa ou assumindo a responsabilidade desde já, mas entendendo que aquela crise demanda uma resposta rápida e que as pessoas, quanto mais informações elas possuem, melhor isso acontece, e buscando oferecer e apresentar, já nesse segundo momento da crise, um método alternativo que permita uma solução das controvérsias, certamente possibilita uma aproximação muito maior com essa comunidade e permite que a empresa preserve os seus valores e a sua reputação, e isso é indispensável nesse momento. E Peraza, como as empresas em situação de crise podem estruturar de forma rápida e também coordenada as necessárias respostas e a tomada de decisões com relação aos diversos envolvidos? Ótimo ponto, Roberta. Acho que, em primeiro lugar, é importante que as empresas consigam identificar e mapear quais são os atores envolvidos nessa crise. A gente sabe que uma crise sempre tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e muitos atores envolvidos. Você tem o poder público, você tem o Ministério Público quando se trata de algo que envolva direitos coletivos. A Defensoria Pública pode também, no exercício das suas atribuições institucionais, buscar se envolver. Os próprios estados e municípios e, claro, a comunidade de pessoas atingidas. Depois de identificado esse grupo de atores que necessitam de uma interação com a empresa, é necessário também saber de que maneira a empresa vai se organizar para conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? A gente falou um pouquinho da justiça procedimental, de uma negociação mediada. Isso é muito importante, funciona muito bem quando você está tratando com comunidade de pessoas atingidas, porque você evita uma judicialização em massa e você permite que a empresa possa dar uma resposta mais direta, inclusive com economia de custos nessa relação, porque em muito menos tempo ela consegue se posicionar e entregar para essas pessoas atingidas uma forma de solução desses conflitos. Quando a gente está falando de autoridades públicas, é necessário que exista um corpo de consultores jurídicos e técnicos e que a própria empresa esteja preparada com as pessoas mais qualificadas que ela tenha dentro dos seus quadros para poder fazer essas interações com uma governança bem estabelecida para que as tomadas de decisões possam ser feitas rapidamente, né? Porque não basta você ter uma estrutura colocada para responder a tudo isso, ter um bom programa de reparação, por exemplo, com bons parâmetros, e você não ter um envolvimento transversal de todas as áreas da empresa, com um poder de decisão para que as coisas possam se desenrolar rapidamente. Quando se está numa crise, se você não consegue ser ágil o suficiente para dar as respostas, a tendência é que, com uma bola de neve, as coisas comecem a ganhar um corpo muito maior, e isso pode, depois, lá na frente, trazer consequências ainda piores, né? A resposta imediata, eficaz, estruturada e organizada é muito importante de ser feita. Um outro ponto que eu acho importante a gente também conversar aqui com os nossos ouvintes, Peraza, é com relação a como lidar com as pessoas atingidas, né? Porque a gente sabe que uma crise demanda atenção especial com relação a elas, né? Então, na sua visão, quais seriam as recomendações e cuidados necessários no relacionamento com as pessoas atingidas em um cenário de crise? Bom, eu mencionei que lidar com uma crise é também lidar com a repercussão na esfera jurídica de terceiros. Quando a gente fala de pessoas atingidas, a gente fala, no fim do dia, de sentimentos e emoções que essas pessoas possuem, que leva a elas a crença da existência de direitos e danos a serem reparados e indenizados. Isso é algo que é natural nesse tipo de situação. É claro que o direito, ele não abarca todos os tipos de sentimentos no momento de se indenizar, né? O direito, ele evolui conforme as necessidades
da sociedade. Mas existem regras já colocadas, e é em cima dessas regras que se é possível trabalhar para criar uma parametrização adequada de uma indenização para esses danos. De toda forma, naturalmente, até pelos sentimentos envolvidos nesse tipo de situação, é comum que esses sentimentos acabem fazendo com que as pessoas não consigam ver de maneira objetiva esse tipo de situação, de conversa, de aproximação e abordagem na tentativa de se buscar uma solução extrajudicial decorrente de uma crise. Então, a forma de se abordar essa comunidade atingida, a forma de se comunicar, de se apresentar a esses terceiros, ela é muito importante. É importante colocar esses atingidos com maior protagonismo no centro da tomada de decisão, participando, de certa forma, permitindo que eles participem do processo de construção da solução que vai ser apresentada pela empresa. A validação de sentimentos, a escuta ativa, ela é muito importante para se construir de maneira conjunta o acordo lá na frente. Isso pode ser feito com reuniões junto às comunidades, podem ser intermediadas pelo Ministério Público, pela Defensoria, ou pela Prefeitura, ou pelo Estado. Tem diversas formas disso ser feito, mas o importante, a mensagem aqui é: essas pessoas precisam, de fato, estar no centro desse processo de construção da solução. E isso importa também e dar atenção a pessoas vulneráveis, dar atenção a comunidades atingidas, porque elas também têm necessidades específicas que às vezes têm que ser olhadas com vieses diferentes do que se vê da maioria. Então, quando a gente fala de comunidades tradicionais em determinados locais, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ter as suas demandas endereçadas de alguma maneira. É claro, a empresa, com assessoria técnica e com assessoria jurídica, vai depois parametrizar e entender a melhor resposta. Mas é preciso partir na construção dessa resposta do que é o sentimento dessas pessoas atingidas. Isso é fundamental para que a construção da solução, para que a justiça procedimental que estamos trazendo e mencionando aqui, ela possa, de fato, entregar um resultado satisfatório, seja para a solução da crise, seja para a própria postura e posicionamento da empresa, né? Como uma empresa que está aderente aí e preocupada com a sociedade e as necessidades decorrentes da crise que foi instalada. Não, Peraza, você tem toda a razão. A gente realmente vê, não só das autoridades, mas também das empresas, né, dos nossos clientes, essa atenção especial dada aos vulneráveis, como você mencionou, né? Então, comunidades indígenas, comunidades quilombolas e vulneráveis também, quando falamos de anciãos, mulheres, crianças, são realmente pessoas que demandam esse olhar diferenciado e especial. Mas já estamos chegando aqui no final do nosso podcast e, como última pergunta, eu gostaria de saber de você quais vantagens principais a gente teria em se evitar a excessiva judicialização. Olha, tem dois aspectos principais. Primeiro, evitar a excessiva judicialização costuma trazer retornos mais rápidos, sejam eles reputacionais, sejam eles de resolver mesmo a situação, que acho que é sempre o objetivo de uma empresa quando ela está enfrentando uma crise, qualquer tipo que seja. E o segundo aspecto é a questão da economia de custos. É claro que talvez no momento inicial, como você acaba concentrando muitos esforços em buscar a solução para essa crise, você acaba tendo um gasto maior de força mesmo, né, de horas de trabalho das pessoas envolvidas pela empresa para poder buscar essas soluções. Mas num segundo momento, no médio e longo prazo, isso tende a se diluir e se mostrar até financeiramente mais adequado, porque você acaba evitando que se perpetuem disputas por um período incontrolável. Né? A gente sabe, a gente tem consciência do nosso poder judiciário, das dificuldades que a gente enfrenta no poder judiciário muitas vezes, e quando você se antecipa, você reconhece a existência de um problema por conta de uma crise instalada e busca as soluções internamente, você acaba tendo uma maior clareza de como entregar a solução e chegar lá na frente a colocar um fim a essa crise de alguma maneira. Né? Então, essas vantagens são notadas assim muito facilmente nas situações de crise, inclusive em algumas que participamos em conjunto e vivenciamos aqui, né, Roberta, nesses nossos anos de trabalho conjunto.
Graza, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que nossos ouvintes gostaram muito de ouvir aqui sobre os métodos alternativos de solução de controvérsias. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. E agradeço também aos nossos ouvintes. Esperamos todos no próximo episódio. Um abraço! Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.